Olá, eu me chamo Daiane, faço parte do grupo 4, grupo de passivos. Os alunos eles formularam 13 questões para a gente estar respondendo. Eu vou responder as 4 primeiras, ok? A primeira questão ela fala o seguinte: quando devemos reconhecer o passivo? O passivo ele pode ser reconhecido de 3 maneiras. Né? A primeira, a entidade ela possui uma obrigação que seja resultado de fatos contábeis passados. 2, que seja provável transferência de recursos econômicos ou financeiros para a liquidação dessa obrigação. E terceiro, né, se o valor de liquidação ou realização ele possa ser mensurado em bases confiáveis. A segunda pergunta é quais são os principais critérios para a mensuração dos passivos? Existem 2 critérios, né, o custo histórico e o valor justo. O custo histórico é a quantidade de recursos despendidos ou prometidos pela entidade para aquisição de um ativo, ou a quantidade de recursos recebido em troca de uma obrigação ou bem, né, no caso dos passivos. O valor justo é a quantidade de recursos que podem ser obtidos em função da troca de um ativo ou pela liquidação de um passivo. Okay? A terceira questão é descreva as principais características do passivo circulante. O passivo ele envolve toda a obrigação, as dívidas e os deveres financeiros de uma empresa. Quando consideramos o patrimônio de uma organização e seu balanço patrimonial, os passivos são representados pela conta credora, ao contrário dos ativos que são representados pelas contas devedoras. A quarta e última questão diz o seguinte: como calcular o patrimônio e o que é a sua imobilização? A imobilização do patrimônio líquido é um índice de endividamento utilizado para avaliar a empresa pela ótica da análise fundamentalista. O balanço patrimonial ele é o que? Ele é a foto da empresa, né, de uma determinada data. A demonstração de resultado de exercício é o filme do ano em questão. E a imobilização do patrimônio líquido é usada para se informar sobre a estrutura do capital da empresa. Né? O cálculo é feito assim: o IPL, que é a imobilização do patrimônio líquido, é igual ao AP, que é o ativo permanente, dividido pelo PL, o patrimônio líquido, vezes 100. Boa noite a todos. Meu nome é Gisele. Estou aqui respondendo as questões do grupo do passivo, da número 5 até a número 9. Então vamos lá, vou ler a número 5 aqui para vocês. Retrate capital versus lucro, conforme o economista americano Fisher propõe. Aqui eu coloquei um exemplo bem prático, uma fala dele da época, e um exemplo bem simples. Tá? Fischer enfatizava a distinção entre taxas reais e monetárias, e de juros que eram fundamentais para a análise moderna da inflação. Apesar de Fischer acreditar que os investidores e poupadores, em geral, eram afligidos em vários graus pela ilusão do dinheiro. Eles não conseguiam ver o dinheiro passar para os bens que ele poderia comprar. Em um mundo ideal, as mudanças no nível de preços não teriam efeito na produção e no emprego. Já no mundo real, com a ilusão monetária, inflação e a deflação são prejudiciais. Aí eu coloquei um exemplo de um carro. Um carro do ano de 2019 e no valor de 100 mil reais. O mesmo carro, desse valor de 100 mil reais, depois de um ano, em 2020, ele, conforme a inflação, ele já vai custar 105 mil reais, por conta que 5 mil reais é da inflação. Então, ou seja, se você tiver 100 mil reais em 2019 e guardar ele para comprar esse carro, um exemplo, não, eu vi um carro que custa 100 mil reais em 2019. Eu vou juntar o dinheiro, vou guardar o dinheiro para me ter os 100 mil reais para eu comprar esse mesmo carro no ano de 2020. Eu vou conseguir comprar? Não, eu não vou conseguir comprar. Por conta que ele já vai estar o quê? 5 mil a mais devido à inflação. Agora, se eu pegar esse mesmo valor de 100 mil reais, que é o exemplo que o Fischer fala, se eu pegar esses 100 mil reais no ano de 2019 e fazer um investimento com ele durante um ano, esse investimento eu coloquei um exemplo aqui do IPCA 5% e o CDI a 10%.
Se eu colocar esse mesmo valor de R$100.000 para fazer um rendimento, ele vai me render até 2020 R$110.000. Ou seja, o que acontece? O que eu vou ter de lucro desses R$100.000? Eu vou ter um lucro de R$10.000, um lucro nominal. Esse lucro é sem a taxa de inflação, ou seja, eu tenho que pagar aquela taxa de inflação. Se eu for comprar o carro, independentemente se eu tive um rendimento de 110, vai ser descontado. Por quê? Porque eu vou comprar ele no ano de 2020, não é? Então, vou ter um lucro real de 5%. Porque daí eu pego o valor o lucro real, pego esse valor de 5 e divido ele pelo 105, que não é o valor da inflação de 2020, então ele me dá um percentual de 4,76%, ou seja, eu tive R$5.000 de lucro, que é um lucro real. Agora vamos para a próxima pergunta. Espero ter esclarecido quem fez essa pergunta aí. Se eu não esclareci, pode colocar no grupo do WhatsApp, tá? O grupo 6. O grupo 6? Pergunta 6, desculpa. Quais são os grupos que compõem o passivo? Passivo circulante, passivo exigível a longo prazo e passivo não circulante e patrimônio líquido. Vamos para 7. Segundo Eudisbus, Hendrickson e Van Breda, os passivos monetários deveriam ser evidenciados a valor presente no balanço e para efetuar desconto o valor presente, torna-se necessário o conhecimento de 3 variáveis. Quais são elas? Aqui. As diferenças existentes entre os direitos dos acionistas e direitos dos credores estão relacionadas aos seguintes aspectos. Primeiro, olha a primeira variável. A existência de direitos de preferência por parte de portadores de títulos. Segundo, o grau de certeza na determinação dos valores a serem recebidos pelos portadores de títulos. E terceiro, as datas de vencimento dos pagamentos finais. Hendrickson e Van Breda, 1999, página 466. Agora, a número 8. Pela legislação, o passivo se divide em quantas partes e quais a divisão do patrimônio líquido? A contabilidade brasileira, por força da legislação, o passivo se divide em passivo propriamente dito, passivo exigível, e patrimônio líquido, passivo não exigível. E o passivo exigível que subdivide em passivo circulante e não circulante. O passivo financeiro e o passivo permanente, conforme a Lei 4.320 de 64, Direito Público, regulamenta a contabilidade pública. E a número 9, qual a característica do passivo? Aqui. Conceito do passivo, as obrigações, dívidas, deveres financeiros da empresa. Quando consideramos o patrimônio da organização, seu balanço patrimonial, os passivos são apresentados como uma conta credora, né? Que é isso que a gente sempre está fazendo a débito, crédito, né? E ao contrário dos ativos que formam conta devedora. É um crédito, né? É totalmente diferente quando fala em cartão de crédito e cartão de débito. Inverte um pouquinho. Então, espero ter esclarecido as dúvidas, né? Era essa parte, e não vou prolongar muito, por conta que tem as meninas do grupo que vai colocar também. E eu agradeço, e é isso. Muito obrigada. Olá, meu nome é Bianca. Eu vou responder as questões do grupo 4, da 9ª até a 13ª. A primeira pergunta é: qual a característica do passivo? Bom, na contabilidade, o passivo corresponde ao saldo das obrigações devidas. E a grande característica do passivo, a maior, é o que seria as contas a pagar. A 10ª pergunta diz: o que são passivos não circulantes? O passivo não circulante, ele diz respeito aos débitos exigíveis num prazo maior que 12 meses, ou seja, são notas promissórias, impostos, financiamento e fornecedores a longo prazo. A 11ª questão diz: quais as contas fazem parte do passivo? As contas recorrentes que fazem parte do passivo são água, luz, telefone, serviço de internet, prestação de imóvel, obrigações trabalhistas,
pagamento de salário de funcionários, 13º, FGTS, pagamento de fornecedores, pagamento de prestadores de serviços, financiamentos, obrigações fiscais e municipais, IRPJ no caso de pessoa jurídica, e IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. A 12ª questão diz: qual a importância do passivo? O equilíbrio entre o ativo, que são os bens, direitos e contas a receber, e o passivo, que são dívidas, despesas e obrigações financeiras, é o que demonstra se a empresa está rentável ou não. A 13ª questão diz: o que é passivo em uma empresa? O passivo são todas as obrigações financeiras de uma empresa, ou seja, suas despesas e dívidas, independente dos prazos que tem para serem quitados.